Transmitindo aí? Tá. Então eu vou apresentar. Boa noite, galera. Meu nome é Matheus. Os integrantes do grupo é o Anderson, o Felipe, o Matheus, eu e o Raul. E o professor é o Juan. E vamos falar sobre o arroz e o sistema de sistematização de plantio e tipos de cultivo. Bom, vou falar sobre a origem do arroz no Brasil e seu desenvolvimento. Basicamente, o arroz foi descoberto logo após o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Quando ele tornou ao Portugal com um feixe de arroz colhido no território brasileiro, que na época os tupis chamavam de abate-tuau-pé ou milho d'água, e que em meados do século XVI os colonizadores portugueses passaram a cultivar arroz em terras secas brasileiras na área do estado do Maranhão, e aí depois em Pernambuco, no Pará e no Brasil, ou na Bahia. É, e o cultivo de arroz assumiu uma importância social, econômica e política. E desde os tempos coloniais, pois era utilizado para a subsistência de colonizadores e escravos. E que somente em 1766 que a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz no país, no Rio de Janeiro. E os portugueses, em 1781, decidiram proibir a importação de arroz brasileiro, de modo a poder proteger a sua produção local e ser introduzido na alimentação do exército, com favorecimento também o seu cultivo em diferentes regiões do Brasil, que hoje em dia praticamente a produção de arroz está esparramada no Brasil inteiro, como Mato Grosso do Sul, Tocantins, e também a maior produção hoje é no Rio Grande do Sul e no Santa Catarina. Passar as palavras para o Felipe, que vai explicar um pouco da produção. Opa, maravilha. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre o perfil de produção aí do arroz no Brasil aí e vou expor algumas curiosidades aí, alguns dados que a gente coletou com as nossas pesquisas aí, certo? O Brasil hoje ele é um dos maiores produtores, né, e consumidor, ficando abaixo somente da Ásia, né? O suprimento de arroz alcança em média por ano 15 milhões de toneladas, isso sendo o arroz em casca. A gente também tem dados aí que mostram que da safra brasileira, 75%, ou aproximadamente 9 milhões de toneladas, são colhidos na região sul do país, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 1,25 milhão de hectares. Nesse caso, né, desses números aí, o sistema de cultivo utilizado foi o irrigado e o rendimento foi de aproximadamente 7,5 mil quilos por hectare, do grão longo fino, né, desse caso sendo do tipo índica. A produção dessa região, ela é totalmente destinada à exportação, né, essa região que foi dita com esses dados, e já nas demais regiões aí é utilizado para consumo interno. Pode passar? Bom, só uma curiosidade é que quase 40 mil produtores cultivam perto de 2,4 milhões de hectares por ano, em 500 municípios, e a região sul concentra 25 mil produtores em mais de 200 municípios, e que na safra do M12 e 13, o valor bruto de produção do arroz no país chegou a 8 bilhões, ou quase 4 bilhões de dólares. E aí, quase na época era R$ 2 o dólar. E que a atividade gera 350 mil emprego direto e indireto. Show de bola. Aqui, como a gente pode ver, sendo a primeira região que mais produz, né, é a região sul. Em seguida, a gente tem a região norte, que vem com uma produção de 222 mil hectares de área plantada, né? Também vem com uma grande parte aí. Pode passar mais um, por favor, Matheus?
Aqui a gente fala um pouco sobre as indústrias e as empresas desse ramo, né, no Brasil. O Brasil possui 1.100 indústrias que processam cereal, sendo 70 delas consideradas de médio e grande porte, né, abastecendo 85% do mercado interno. Dessas empresas e indústrias aí que a gente citou, 40 dessas empresas trabalham com exportação, com um alto padrão de eficiência no processamento e também aí um bom padrão aí no atendimento de diferentes demandas. Pode passar mais um? Bom, só complementando o que o Felipe falou, o Brasil possui uma indústria de arroz altamente qualificada, inovadora e de alto padrão tecnológico, com foco no atendimento diferenciado para os seus consumidores, que hoje a maioria da nossa produção é muito exportada. Bom, aqui está as imagens das indústrias brasileiras de arroz e o Felipe vai explicar um pouco desse gráfico aí. Isso. Aqui a gente tem um gráfico só indicando aí a porcentagem, né, dos países referente a essas indústrias, né? Aí como a gente pode ver, a gente tem a China também, né, em primeiro lugar. Pô, já só tá muito pequenininho os números para mim aqui, cara. Não, eu vou falando, a China é 28,5%, aí a Índia 22,9%, seguido com a Indonésia, que é 11%, o Bangladesh com 7,5%, o Vietnã com 5,9%, Tailândia com 4,3%, Myanmar, que é 3,4%, Filipinas, que é 2,5%, e o Brasil, que é 1,6%, e 12,5% é os demais países. Valeu pela ajuda. O Matheus, tava muito pequenininho os números aqui para Uhum. mim na minha tela. Show de bola. Pode passar? Pode, por favor. Bom, vou explicar um pouco sobre o arroz de sequeira, que a capacidade do solo em manter a produtividade das culturas no sistema de rotação é maior do que em monoculturas, e principalmente quando se trata de sistema de produção de arroz de sequeira. E no caso específico do arroz de terras altas, tem sido observado que a produtividade em solo de cerrado mantém ou decresce ligeiramente no segundo ano de monocultura e cai a nível muito baixo em anos subsequentes. Entretanto, quando rotacionado pelo menos a cada 2 anos com soja, obtém-se aumento significativo de sua produção. Aqui pode-se ver que a soja é uma planta que deixa muito nutriente no solo e que ajuda muito na região de Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. E vou falar um pouco também sobre o arroz irrigado. Bom, o arroz irrigado tem o sistema de cultivo utilizado na cultura de arroz. Como é? Ah, utilizado na cultura do arroz irrigado diferencia-se basicamente quando a forma de preparo do solo e aos métodos de semeadura e ao manejo inicial de água, que são denominados como sistema convencional, cultivo mínimo, plantio direto, sistema de pré-germinado, sistema mix e transplante de muda. Vou explicar um pouco de cada um. Bom, todo mundo conhece o sistema convencional, que é o preparo do solo, que envolve o preparo primário, consiste em operação mais profunda, que são realizados com arado, que visam principalmente o rompimento de camadas compactas e elimina a cobertura vegetal. E no preparo secundário, as operações são mais superficiais, que são utilizados grades ou planas niveladoras, que destrói as crostas superficiais e elimina plantas daninhas no início do seu desenvolvimento, e criando assim um ambiente favorável à germinação da cultura implantada, que é o arroz. Bom, vou falar sobre um pouco do cultivo mínimo,
E o cultivo mínimo é o sistema no qual se utiliza a menor mobilização do solo, quando comparado com o sistema convencional. No caso do arroz, os trabalhos de preparo do solo também podem ser realizados no verão, como no final do inverno e início da primavera. Falar um pouco do preparo do solo, que é conveniente que se faça também um entaipamento com taipas de base larga e de perfil baixo. E esse tipo de taipa, desde que bem construída, pode ser transposta por máquinas e tratores sem maiores danos à sua estrutura. E a semeadura do arroz sobre a taipa previamente construída, uma vez que existe máquinas com um dispositivo que permite tal procedimento. E a semeadura é realizada diretamente sobre a cobertura vegetal, que é dessecada com herbicida, que sem o revolvimento do solo. Vou explicar sobre o plantio direto, quase todo mundo sabe, né? O plantio direto é definido como sistema de semeadura, no qual a semente é colocada diretamente no solo não revolvido. Ele praticamente é plantar em cima depois que se colheu. E o desenvolvimento inicial do plantio direto é fundamental. Tem três princípios básicos fundamental, que é a mínima movimentação do solo, a permanente cobertura do solo e a prática de rotação de cultura. E viabiliza o objetivo principal do plantio direto, que é a conservação do solo, e que o plantio direto de arroz irrigado na várzea está mais relacionado ao controle de arroz vermelho e à redução dos custos de produção do que a conservação do solo. Vou falar sobre o sistema de pré-germinado, falar um pouco do primeiro preparo do solo que são feitos, que visa trabalhar na camada superficial para a formação de lama, podendo ser realizada em solo seco, com posterior inundação ou em solo já inundado. Que as principais técnicas utilizadas nessa fase envolvem a aração em solo úmido, seguido de destorramento sob inundação com enxada rotativa, e com aração seguida de destorramento com grade de disco em solo seco, sendo a lama formada após a inundação, e que utiliza a enxada rotativa. E o uso de enxada rotativa sem aração, preferencialmente em solo inundado, repetindo-se a operação de modo a permitir a formação de lama sem deixar o resto de plantas daninhas. E a segunda fase do preparo de solo, que é o renivelamento e alisamento do terreno, que após a formação de lama, utiliza-se pranchão de madeira com o intuito de tornar a superfície lisa e niveladora, para próprio receber a semente pré-germinada. E essa operação se vê muito na região de Santa Catarina e na região sul também do Rio Grande do Sul, tem a função de áreas serem mais extensas e vem se buscando um sistema próprio de preparo do solo, que compreende basicamente no seguinte operação, que é uma ou duas arações em solo seco, duas gradagens para destorrar o solo e não pulverizando para pequenos torrões impeçam um arrasto de semente pelo vento. Depois aplainamento, entaipamento do terreno, depois o alisamento com pranchas de madeira e semeadura das sementes pré-germinadas. Basicamente é o que eu falei no começo e que são muito utilizados na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, vou falar sobre o sistema mix. É uma variante do sistema de pré-germinado e através da operação mecânica de preparo antecipado do solo, estimula-se a germinação das sementes de plantas daninhas,
e com cerca de 15 a 20 dias antes da semeadura deve ser feita a dessecação da cobertura vegetal e depois a inundação do solo. É praticamente passar o herbicida em cima da cultura das plantas daninhas que estavam lá. Após elas morrerem, elas viram uma cobertura vegetal para o arroz ser implantado depois. Por último, que é o sistema de transplante de mudas, que o método de cultivo por transplante de muda tem o objetivo com obtenção de semente de alta qualidade. E para se conseguir alta pureza, o ROG é praticamente fundamental, sendo facilitado neste sistema o fato de o transplante ser realizado em linhas. E o sistema compreende as fases de produção de mudas e de transplante. Bom, aí do lado pode-se ver a imagem da produção de muda, e que a muda são produzidas em caixa com fundo perfurado, com dimensão de 60 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. E o solo a ser utilizado deve apresentar textura franco-arenosa, de baixo teor de matéria orgânica e ser livremente de semente nociva. Após passar por peneira com abertura de mais de 5 milímetros, o solo é colocado nas caixas numa espessura de 2,5 centímetros e são semeados em torno de 300 gramas de semente pré-germinadas por caixa, cobertos com uma camada de solo com 1 centímetro de espessura. E após as semeaduras, a caixa são irrigadas abundantemente, com uma lona plástica por 2 a 4 dias, até a emergência das plântulas. E a duração dessa fase varia em função da temperatura. E quando as plantas iniciam a emergência, as caixas são espalhadas em um viveiro protegido contra ataque de pássaros e outros insetos. E até a fase de duas folhas, que dura em torno de 12 a 18 dias, que no caso de ocorrência de doenças na plântulas, devem ser controladas com a aplicação de fungicidas específicos. Falar um pouco sobre a transplante, né? É feito quando as mudas alcançam de 10 a 12 centímetros de altura. E no momento do transplante, as caixas devem estar com umidade adequada para facilitar o desempenho da transplantadora. E esta operação deve ser realizada com a área previamente drenada. Já tem que estar já inundada para essa muda já receber a umidade certa. E as transplantadoras normalmente são utilizadas da fabricação japonesa. E a inundação permanente deve ser evitada por uns 2 a 3 dias até o pegamento das mudas. E o preparo do solo, manejo da água e controle de plantas daninhas e de praga e de doença é identificado ao recomendado para o sistema pré-germinado. Bom, é basicamente isso. E a referência que nós pegou dos trabalhos aí. E Felipe, você quer falar alguma coisa, complementar? Algum de vocês aí? Não, acho que tá tranquilo, ficou bem explicadinho aí aquilo que a gente queria passar. Né? A gente deu para ver aí que a gente pegou de links de sites confiáveis aí, né? De boas referências aí. E é isso. Basicamente isso. Ótimo. Beleza. Bom, galera, vamos encerrar essa gravação e muito obrigado pela compreensão. Obrigado.